E você sabia que a torta holandesa, na verdade, não foi criada na Holanda? Isso mesmo, ela foi criada aqui no Brasil e ela apareceu por volta do começo da década de 90, mas não tem nada a ver com a Holanda. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar a sua renda no final do mês. E eu conheci a torta holandesa lá para meados de 1992, 93. Ela era ainda oferecida como uma das opções de sobremesas em restaurantes. Ainda não fazia parte de cardápio de confeitarias, por exemplo. E um dia eu tinha levado os meus pais para almoçar num restaurante e eu já tinha provado essa torta. Em uma outra vez que eu já tinha estado lá, só que dessa vez com os meus pais, a minha mãe provou um pedaço dessa torta. Semanas depois, em casa, ela reproduziu essa torta só de ter provado, só pelo paladar. Então hoje eu vou te ensinar a versão que a minha mãe reproduziu só pelo paladar, há quase 30 anos atrás, só que eu vou dar o meu toque pessoal também. E eu vou começar preparando a base da torta. Eu vou usar 150 gramas de bolacha tipo Maria, mas você pode tranquilamente usar a bolacha maisena, tá? Então, é mais fácil triturar no liquidificador. Coloca aqui e bate até virar farinha. Pronto. Olha lá. Ficou uma farinha bem fininha. É assim que ela tem que ficar. E com a bolacha bem triturada, agora eu vou derreter 80 gramas de manteiga para poder misturar aqui. Pronto. Com a manteiga derretida, agora eu adiciono aqui e misturo bem. E aqui, na verdade, você pode usar o tipo de bolacha da sua preferência, tá? Maisena, existe até um tipo de bolacha maisena de chocolate, então se for a sua preferência, pode usar tranquilamente. Pronto. Quando ela se transforma numa farofa úmida, tá pronto. Agora é só colocar na assadeira. E eu tenho aqui uma forma de fundo removível, tá? Porque vai facilitar na hora de desenformar essa torta. Transfere essa farofa para cá e assenta ela todinha no fundo da forma, tá? Espalhar por igual e manter uma espessura mais ou menos homogênea. Pressiona bem aqui. Ó. Pronto. E uma das características dessa torta é que ela é confeitada com este tipo de bolacha, que é a bolacha Calypso. Ela é banhada em um dos lados por chocolate, tá? Então este lado de chocolate você vai colocar encostado com a lateral da forma. Ó. Então coloca todos aqui ao redor. Pode pressionar um pouquinho a bolacha para ela mais ou menos prender na base que a gente acabou de preparar, tá? Então pressiona assim um pouquinho, isso vai ajudar na hora de colocar o creme para a bolacha não cair e ficar mergulhada dentro do creme. E portanto, essa base não costuma normalmente ser assada, tá? Ela é servida desta forma mesmo. A forma de 23 centímetros de diâmetro usou exatas 15 bolachas tipo Calypso, tá? Agora você vai transferir essa forma para o congelador enquanto prepara o recheio.
A receita original usa 200 gramas de manteiga, mas a minha mãe na época optou por usar chocolate branco. Então eu tenho aqui 150 gramas de chocolate branco que eu vou derreter primeiro para dar tempo dele ficar ligeiramente mais frio para poder adicionar no creme, tá? Agora, se você preferir fazer a versão original, ao invés das 150 gramas de chocolate branco, você vai colocar 200 gramas de manteiga e todos os outros ingredientes permanecem igual, tá bom? Pronto, e chocolate derretido, e é chocolate puro, tá? O fracionado é gordura de palma, tá? Então, se você não tiver acesso ao chocolate em forma de gotas, porque ele continua sendo um chocolate puro, você pode usar o chocolate em barra, é só picar direitinho e derreter com cuidado para não queimar. E agora eu vou bater 100 gramas de manteiga. Manteiga na confeitaria é sem sal, sempre e sem exceção, tá? Com 30 gramas de açúcar. Você vai bater até virar um creme fofo e clarinho. Manteiga em ponto pomada, tá? Ela não pode estar gelada, que senão vai ser difícil de você bater. Agora você vai adicionar 400 gramas de leite condensado, ou seja, uma lata. Bate um pouquinho para misturar com a manteiga. Eu também tenho aqui extrato de baunilha, e se você não tiver extrato, pode sim usar essência, com a diferença que o extrato eu vou colocar uma colher de sopa, e no caso da essência, que é artificial, você tem que colocar uma quantidade muito menor, que seria uma colher de chá, tá? E agora, por último, eu vou incorporar o chocolate branco, tá? Então, já não vou mais bater. E incorporar significa misturar com leveza, com cuidado. Não é bater e não é misturar com força, tá? E coloco o chocolate. Incorpora com cuidado e não faça na batedeira, porque você pode acabar talhando o chocolate, tá? E pronto, essa primeira parte do recheio já está pronta. Lembrando que esse creme não pode ser feito com margarina, tá? Margarina é gordura vegetal, diferente da manteiga, que é gordura do leite. Então a margarina não vai dar ponto aqui, tá? E agora você vai bater 300 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura. E tem que ser esse creme de leite porque eu vou bater em ponto de chantilly. Então, se o creme de leite tiver um percentual menor de gordura, ele não bate ponto de chantilly, tá? E se você não tem acesso a esse creme de leite, eu vou deixar o link aqui em cima e embaixo na descrição, porque eu já ensinei a fazer creme de leite fresco em casa, tá? Ele precisa estar gelado e não é congelado, tá? É gelado para bater bem. E como nós temos já a medida de açúcar todinha já no creme, eu não vou adicionar açúcar aqui para bater porque não precisa, tá? E aí o chantilly você tem que tomar cuidado que você não pode bater nem por tempo demais e nem em velocidade muito alta porque ele pode talhar. E se talhar, ele vira manteiga. Ele está começando a ficar encorpado, olha lá. Então eu vou bater em ponto firme, tá? Então agora tem que tomar cuidado para não bater demais também. Pronto. Você sabe que o chantilly ficou pronto? Porque ele fica com essas ondas aqui em cima. Então agora ele está pronto. Agora é só incorporar o chantilly com cuidado nesse creme, tá? Aos poucos. Ó.
Põe uma parte e mistura com leveza, tá? Ó, de baixo para cima, para incorporar. Então não é para misturar e nem para bater. Põe mais um pouco. Acho que colocar em 3 partes é o suficiente. A última parte. Agora mistura até ficar homogêneo. E a forma com a base e as bolachas ficou no congelador até agora, tá? E não se preocupe pelo fato dessa base não ser assada, porque depois ela fica crocante, tá? Mesmo não sendo assada. Despeja aqui o creme. E espalha por igual. Pronto, agora você precisa levar a geladeira por 3 ou 4 horas ou até que fique firme, ou se você quiser adiantar e colocar no freezer, você vai deixar por mais ou menos 1 hora ou até que ele fique firme também. Lembra que a torta holandesa é na verdade uma sobremesa gelada. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveite e verifique também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante no canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver todos os planos disponíveis e clicando em cima de cada plano, você verá também todos os benefícios que cada plano te oferece. E lembrando que todos esses benefícios, somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais simples, mais fácil, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível. E é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like para você e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E para o ganache eu tenho aqui 180 gramas de chocolate meio amargo. E é chocolate de verdade, nada de cobertura fracionada, porque aquele é gordura de palma, tá? Não é chocolate. E 180 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura, o mesmo que eu usei lá no creme. Então agora uma das formas mais fáceis de fazer esse ganache é aquecer muito bem o creme de leite, porque com o próprio calor dele, ele vai derreter o chocolate, assim não corre o risco de você queimá-lo. E com o creme de leite bem quente, despeja sobre o chocolate. Faz assim e deixa ele quietinho aqui por uns 30 segundos. Aí a hora que você mexer, o chocolate vai derreter mais fácil. Pronto. Agora mexe, que o chocolate vai começar a derreter. E se você perceber que ele está demorando para derreter, volta para o micro-ondas por uns 20 segundos, que pode ser o suficiente, tá? Vai mexendo bem até você perceber que está homogêneo. Olha lá. E todo o chocolate tenha derretido, tá? A torta ficou no freezer por volta de 1h30, mais ou menos. Já dá pra ver que ela tá firme. Então agora é só despejar o ganache. E lembra de preparar o ganache só quando a torta estiver firme, tá? Despeja aqui. Espalha bem.
E agora eu vou ensinar a fazer uma decoração com chocolate branco aqui por cima, mas isso é opcional, tá? Se você não quiser, é só voltar lá para a geladeira, esperar firmar e aí você já pode servir. E para o chocolate branco, eu tenho aqui um cone de papel manteiga, que é próprio para isso. Vou despejar o chocolate aqui dentro, e é só um pouquinho, não precisa muito não. Nem vou colocar tudo. Fecha bem. Agora precisa abrir um buraquinho aqui embaixo. Tá bom. Então eu vou fazer círculos ao redor da torta. Tenha paciência, não corre. Se ficar torto, não tem problema. Pronto. E agora que você fez os círculos, divide ele em 4 partes com um palito como este. Prenda aqui de fora para dentro. Pegar o meio aqui. E agora você vai alternar. Um lado você desce e o outro você sobe. Sobe. Está decorada a torta holandesa. Agora a torta holandesa tem que voltar para a geladeira por no mínimo 1 hora até este ganache ficar firme e você poder desenformar e servir. Pronto, chegou a hora de desenformar a torta holandesa e fazer vocês passarem vontade. Ela ficou mais de 1 hora na geladeira, então o ganache já firmou. Como é uma forma de fundo removível, é fácil de desenformar. Ó. E lembra que se você vai fazer para vender, não esquece de colocar papel manteiga antes de montar a base, porque fica mais fácil de desenformar e tirar o fundo da assadeira, tá? Vamos lá! E olha lá. E olha que delícia. Agora é hora de provar, né? Nossa! Gente, olha isso. Ela é muito, muito, muito cremosa. Agora vamos ver o sabor. Espetacular. Ó. Para quem ama chocolate, o ganache não passa despercebido e o creme é muito suave, não é muito doce e a bolacha continua crocante. E a torta holandesa é maravilhosa. Ela tem uma validade aproximada de 3 dias refrigerado. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuide-se bem e até a próxima.